Olá, aqui é o Diego. Quem é o Diego? O Diego ele é um técnico mecânico pela Escola Senai Conde Alexandre Siciliano. Depois eu fiz uma formação em Engenharia Mecânica pela Politécnica de Jundiaí, um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Gestão Industrial. E mais recentemente eu consegui a titulação de Mestre em Administração pela Must University da Flórida. O objetivo desse vídeo é eu passar um pouco do que foi a minha experiência, minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa de campo. Vou ler brevemente aqui o resumo da minha pesquisa e vou fazer alguns comentários para que vocês possam ter interesse e, quem sabe, ler a pesquisa na íntegra, tá ok? A pesquisa tem o objetivo de compreender o ideal da liderança na indústria da região metropolitana de Jundiaí, né? Utiliza-se uma revisão bibliográfica sobre liderança ao longo dos anos. Escolhe e opta-se a utilizar o método LBDQ de Ohio, adaptado para o objetivo proposta nessa pesquisa. Após coletar os dados, por meio de uma plataforma de pesquisas online, a conclusão é de que o ideal da liderança na indústria da região metropolitana de Jundiaí prioriza a seguinte dimensão. Então, a cereja do bolo, a conclusão da pesquisa, eu vou falar no final desse vídeo. Então, existem duas categorias ali dentro do método de Ohio e a pesquisa ela conclui, ela explica qual que seria o ideal reconhecido nessa região, aqui nesse recorte mencionado. A motivação inicial para a elaboração dessa pesquisa se dá a uma experiência pessoal do autor, que no caso sou eu. Eu atuo na área da indústria há cerca de 20 anos e já fiz diversas coisas. Eu já atuei na área da gestão da qualidade, na área da inspeção, no chão de fábrica e atualmente eu atuo como gerente de produção, responsável por algumas áreas do setor fabril aqui de onde eu trabalho atualmente. E dentro dessa carreira, em algum momento eu fui criticado sobre o meu estilo ou a minha forma de liderar a minha equipe. Acredito que a crítica que motivou esse trabalho, ela não teve o objetivo de ser construtiva, ela foi uma crítica negativa, mas eu levei para o lado construtivo e eu usei essa oportunidade para fazer essa pesquisa e entender. O que motivou a pesquisa inicialmente foi essa crítica. O que é um bom líder, né? O que é esse conceito, né? Logo de cara, quando você começa a pesquisar sobre a liderança, é interessante fazer uma ponderação. Vou ler aqui na íntegra o que Reis 2017 fala, né? Estudos sobre liderança são vastos e variados, né? Especialmente nas ciências administrativas. Essas diversas abordagens frequentemente geram resultados inconclusivos e até o momento não se chegou a uma teoria definitiva que integre os diferentes métodos de liderança. Quando você começa a pesquisar, né? eu pesquisando sobre o tema, é muito fácil você chegar à conclusão que é muito inconclusivo. O que seria uma liderança adequada para uma determinada situação? Você vê autores corroborando em diversos sentidos e discordando completamente em outras áreas e até mesmo em outros anos de publicações. É difícil você criticar uma liderança de forma absoluta, porque a liderança ela é diversa. Às vezes um líder com determinado perfil atinge os objetivos da organização, enquanto outros não. Ao fazer a revisão bibliográfica, o autor ele constatou que existe um recorte quase nulo na região industrial, então, principalmente nessa região metropolitana aqui mencionada. Você até acha algumas pesquisas no setor industrial, mas não é exatamente na área industrial dessa região. Eu observei o seguinte, né? A concepção de liderança de Tugan 2019 difere daquela de Ronder de 64, que possui a lealdade entre valores morais de grupo. Essa afirmação também ela entra em consonância com o Hunter de 98, que enfatiza a questão da influência, e é inconsistente com algumas conclusões de Fielder de 64. Então, dentro desse apanhado geral, eu escolhi usar o método LBDQ de Halfing de 1957, porque ele é utilizado até hoje. Então existem diversas pesquisas acadêmicas nessa área que usam esse questionário. Tem uma forma de pontuar em duas categorias diferentes. Uma que seria a consideração e a outra que seria a estrutura de iniciação. Então, nas palavras de Halfing e a sua equipe, a estrutura de iniciação refere-se ao comportamento do líder
em delinear a relação entre o mesmo e os membros do grupo, em tentar estabelecer padrões definidos da organização, canais de comunicação e maneira de realizar o trabalho. Tá? Então, é um líder mais focado nas atividades, enquanto a categoria de consideração refere-se ao comportamento indicativo de amizade, confiança mútua, respeito e calor da relação entre o líder e os membros do grupo. Então, dentro do exposto, existe uma elaboração de um questionário online baseado nas perguntas de Ralph. Existiu aí uma tradução livre dessa pesquisa, fazia-se um filtro sobre a área industrial. Vale mencionar que além das perguntas padrões do método de Ralph, eu adicionei algumas outras perguntas e além dele atingir os objetivos, por quanto tempo ele estaria atingindo as metas estabelecidas na corporação que ele trabalha. Existe um panorama geral de informações dessas coletas estatísticas, mas resumindo, os líderes que têm a predominância da dimensão consideração atingem os resultados da organização por mais tempo. Então, claro, existe um panorama geral aí do conjunto estatístico da coleta de dados dessa pesquisa, mas em linhas gerais, o que a pesquisa demonstrou? Que a predominância na dimensão consideração atinge os resultados da organização por mais tempo, 4 vezes mais tempo que a dimensão oposta, que seria a dimensão de estrutura de iniciação. Com exposto premissas definidas e conforme a amostragem considerada, a pesquisa conclui que o ideal da liderança na região metropolitana de Jundiaí é aquela que tem predominância na dimensão consideração. Então, respondendo à pergunta central da problemática da pesquisa. Em consideração final para esse vídeo, vale levar em consideração que a pesquisa ela tem uma amostragem pequena quando você compara a quantidade de empresas que existe na região metropolitana de Jundiaí. Então nós avaliamos aí 24 empresas de um total de mais de 68 mil que existe só nessa região. Então, para pesquisas futuras, convence que a amostragem estatística seja maior.